Voltamos aí com mais uma unidade de direito constitucional. Continuamos falando sobre as espécies de direitos fundamentais. Se você está vendo aí no carreirão, né, que viu aí as outras unidades, está completando, deu aquela respirada, tomou um copo d'água, né, para o cérebro voltar aqui, ou você que está começando aí agora, tá? Essa é a parte mais linda das nossas aulas e eu estou muito feliz de estar com vocês aqui. Quem sabe, eu sou a professora Jéssica. Se você está chegando agora assim, pegou essa unidade aí aleatoriamente, volta, vai lá no início, começa lá da primeira e vem até você chegar aqui. Não sai pulando etapas, é como uma escadinha para você não sair perdidos, tá? E vamos aí, caderno, caneta e Constituição do seu lado, pra gente continuar, tá? E essa parte aqui é a parte mais legal de todas, porque é aquela que vocês adoram, que vocês, como policiais, lá na hora que vocês se tornarem agentes, investigadores, delegados, quem sabe, terão que fazer isso, que vocês adoram, chegar na porta lá da casa do indivíduo, 6 horas da manhã, o cara tá dormindo, você chegar metendo o pé na porta, perdeu o Playboy, perdeu. Mas aí você precisa entender quais são as condições, os requisitos para você aplicar essa situação, porque eu não quero que o senhor, depois de lutar tanto, batalhar tanto, entrar dentro do seu concurso, passar, ser aprovado, entrar em exercício aí no seu concurso e por conta de um erro aí, você respondeu a um procedimento administrativo disciplinar, tá? Não quero isso. Então hoje a gente vai tratar sobre a inviolabilidade domiciliar e o sigilo das comunicações, tá bem? Eu preciso que os senhores fiquem atentos, porque isso despenca em concurso público e é uma das coisas mais legais da gente estudar aqui no direito constitucional, tá? Para vocês entenderem como devem ser feitos esses institutos, para não fazer coisa errada, tá bem? Então, para a gente não perder tempo, abra a sua Constituição aí no artigo 5º, inciso 11, que está escrito assim, ó: a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador, salvo em flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, e aí já vem passa um canetão, marca-texto amarelão aí, ó, na sua Constituição, durante o dia, por determinação judicial. Esse inciso traz pra gente a inviolabilidade de domicílio. A inviolabilidade da casa, tá? E o que eu pergunto para os senhores já? Onde eu encontro o conceito de casa? O que é casa? Você vai ter que entrar lá no seu Código Penal, no artigo 150, parágrafo 4º do Código Penal. Aí você vai lá no Código Penal, que vai trazer para nós o conceito de casa. Olha aí, ó, vai falar assim, ó: a expressão casa compreende, inciso 1º, qualquer compartimento habitado. 2, aposento ocupado de habitação coletiva. E 3, compartimento não aberto ao público, onde alguém exerce profissão ou atividade. Esse inciso 3º, eu estou falando de escritórios, de consultórios. Eles também têm essa proteção, elas são consideradas o quê? Casa. Se é considerado casa, tem essa proteção da inviolabilidade do domicílio. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar, tá? Isso aí é o quê? O nosso direito. Porém,
como a gente sabe, os direitos, eles não são absolutos e eles serão relativizados. Nessa situação da casa, eu vou ter algumas condições para eu entrar dentro daquele domicílio. Primeiro, condição, tá? Eu vou ter algumas condições. Anotem aí. A primeira é com o consentimento do morador. Isso em que hora? Qualquer hora. Qualquer hora eu posso ir lá e entrar. Eu pergunto para o dono daquela residência, posso entrar? Pode. Isso aqui também vale para a polícia. Se a polícia for lá 8 horas da noite, meia-noite, chegar lá e perguntar para o indivíduo se ela pode entrar, e ele consentir, tiver esse consentimento, ela vai poder penetrar na casa do indivíduo. Depois, outra situação é no caso de sem consentimento. O morador, ele não me permitiu que eu entrasse. E aí, eu tenho algumas situações. Quando é por ordem judicial, ela deverá ser cumprida durante o dia, tá? Durante o dia, quando eu não tenho consentimento do morador para cumprir uma ordem judicial. Depois, em caso de flagrante, desastre ou para prestar socorro, isso poderá ser a qualquer hora, tá? Vamos aqui rapidão trazer algumas especificações. Em relação a essa falta de consentimento, o morador não me deu e eu tenho uma ordem judicial para eu cumprir, eu vou ter que cumprir durante o dia. E o que compreende o dia? O STF entende que o dia... Opa, esse canetão não está funcionando. Deixa eu pegar aqui de volta o meu canetão azul. Ordem judicial durante o dia. O dia compreende das 6 horas às 18 horas. Independentemente do horário normal ou horário de verão. Ah, professora, mas 6 horas no horário de verão, dá 7 horas, tem um solzão. Eu posso entrar lá na casa do indivíduo? Não. Eu tenho esse prazo aqui, ó. Das 6 às 18 horas para eu cumprir uma ordem judicial, uma ordem de busca e apreensão, uma ordem de prisão. Não é à toa que a gente vê aí nos telejornais as operações policiais, quando eles têm algum mandado de prisão, mandado de busca e apreensão, eles esperam o quê? Das 6 horas para eles entrarem lá no domicílio do indivíduo sem que esteja praticando alguma arbitrariedade, tá? Eu tenho uma ordem judicial e essa ordem judicial só pode ser cumprida durante o dia, tá? Agora, tem algumas situações, por exemplo, de flagrante. Flagrante o quê? Flagrante delito. Tá ali sendo cometido um crime. Por exemplo, um caso de violência doméstica. 3 horas da manhã, o pau tá quebrando lá, o marido tá batendo na esposa, o companheiro tá batendo na companheira, tá tendo uma lesão corporal ali dentro, você tá ouvindo, você pode entrar lá sem o consentimento do morador, tanto um cidadão comum quanto um policial. Eles podem entrar lá se for em caso de flagrante delito. Ou se não, tá tendo uma perseguição e aquele infrator, ele sai pulando vários muros aí. O policial, ele não vai pedir permissão para cada um lá, para ele entrar lá no terreno da pessoa. Não, até porque se ele ficar pedindo, deixa eu entrar, tal, até ele chegar lá, o indivíduo já tá chegando lá na fronteira, né? Enfim. Então, nessas situações, eu não vou ter o consentimento e eu vou poder praticar em qualquer hora do dia,
Outra, desastre. Ah, tá caindo, tá desmoronando o morro, tá tendo um deslizamento de terra. Eu vou ter que chegar lá na pessoa, deixa eu entrar aí na sua casa, porque tá caindo um monte de terra aí na sua cabeça. Vou precisar fazer isso? Não, eu posso violar aquele domicílio. Gente, é tão sério essa proteção que o Estado dá à nossa casa, porque sabe aquele vizinho, aquele cunhado, aquela pessoa que não sai lá da sua casa, que come tudo que tá na sua geladeira, que você não permitiu que ela estivesse ali, ela está cometendo uma arbitrariedade, uma ilegalidade, ela está violando o seu domicílio, porque você não permitiu que aquela pessoa estivesse ali. Então é muito sério, por isso que a Constituição vai trazer esses detalhes aqui, bem específicos, para eu violar esse domicílio, tá? Fala pro seu cunhado aí, ou pra pessoa que não sai da sua casa e come sua comida, ô, você tá violando meu domicílio, chamar a polícia pra você porque eu não te permiti você ficar aqui dentro de casa, tá? Vai que assim, você dá um medo na pessoa, apesar que as pessoas não desconfiam, né? Enfim, volta pra cá. Por último, prestar socorro. A pessoa tá ali, sofrendo alguma coisa, alguma situação, tá tendo um ataque cardíaco, uma crise asmática, uma crise epilética. Você vai entrar lá no domicílio dela para prestar essa ajuda, independentemente do horário. Pessoal, quero que vocês coloquem aí, lembra ali que eu falei para vocês que o escritório também ele é considerado a casa? Só que teve uma situação bem específica que o STF considerou válida, ó, anota aí, o STF considerou válida ordem judicial que autorizou o ingresso da autoridade policial num estabelecimento profissional, lembra lá, que está abarcado pelo conceito casa, para quê? Isso foi durante a noite, para instalar equipamentos de captação de som. E isso aconteceu o quê? Em um escritório de advocacia. Tinha uma ordem judicial e eles foram cumprir essa ordem judicial à noite. Para quê? Para instalar esses equipamentos de captação de som. E o STF entendeu que isso aí era o quê? Válido, tá bom? Dúvidas em relação a isso? Vamos seguir aí adiante. Então, quando você for policial, lembra lá, ó, você vai cumprir a ordem judicial durante o dia. Que dia? Das 6 às 18 horas. Já fica lá na espreita, assim, ó. 5h58, 5h59. Você já entra lá, ó, perdeu. Aí, ó, até imagina, você deve estar rindo, pensando, sonhando aí. Quando isso chegar, esse sonho ser realizado. Porque quem sonha, realiza, né, gente? O nosso lema aqui da faculdade realiza, tá? Falamos aqui sobre a inviolabilidade do domicílio. Já disse, qualquer coisa, dá um pause aí, copia, porque agora a gente também vai passar para outro assunto que vocês adoram. Apagar aqui, pessoal. Que é o quê? Sigilo de correspondências e comunicações. Correspondência comunicações. Vai dizer aí o nosso artigo 5º, inciso 12. É inviolável o sigilo de correspondência. Já pega a sua canetinha aí, ó, passa aí tudo. De correspondência, de comunicações telegráficas, de dados e comunicações telefônicas. Agora vem a restrição. Salvo no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Quero chamar os senhores para pontos bem específicos, tá? Cuidado, porque a gente tem que fazer uma leitura bem detalhada para você não confundir aí esse inciso, não fazer coisa errada aí. Por quê? Quando a Constituição vem falando sobre
sigilo de correspondência. Correspondência. Quando ele vem falando sobre o sigilo telegráfico. Tá vendo aí na sua Constituição que está escrito isso? Quando ele vem falando sobre sigilo de dados, a Constituição não traz nenhuma ressalva. São sem ressalva. O texto constitucional não vem trazendo nenhuma ressalva. Eles são sigilosos, invioláveis, pelo texto da Constituição. Lógico que a gente sabe aí, questões doutrinárias e tudo mais, a gente já consegue quebrar o sigilo deles, tá? Por exemplo, de dados, eu tenho os sigilos de dados bancários, sigilos de dados fiscais, eu consigo essa quebra, porque os direitos não são absolutos e eles podem ser relativizados, inclusive esses. Mas eu tô falando do texto constitucional, porque vocês têm que estar atentos ao que o enunciado da questão vai pedir. Se ela pedir o texto constitucional, o texto constitucional não tem ressalvas em relação a esses três. Porque você vai ver aí, salvo no último caso. Quem que é esse último caso aí, ó? As comunicações telefônicas. As comunicações telefônicas, eu tenho algumas ressalvas. O texto constitucional vai dizer para mim que por ordem judicial, ou seja, apenas o Poder Judiciário vai poder o quê? Pedir a quebra desse sigilo. É o que nós conhecemos como interceptação. Telefônica, tá? Interceptação telefônica. Outra forma que eu posso permitir em outras condições aí, investigação criminal. Ou seja, eu tenho um inquérito policial em curso e para eu obter alguma prova, eu vou ter que fazer um pedido, o delegado vai requisitar ao Poder Judiciário e o Poder Judiciário irá autorizar essa quebra desse sigilo telefônico, tá? Vai fazer o quê? Autorizar a minha interceptação telefônica. Outra situação também, a instrução processual criminal. Aqui eu já finalizei o inquérito, ele já foi encaminhado ao Poder Judiciário, o Ministério Público já ofereceu denúncia, eu tenho uma ação penal em curso e para eu produzir provas nessa ação penal, eu faço o quê? Faço o requerimento, o Ministério Público faz o requerimento dessa quebra desse sigilo. A quem ele faz? Ao Poder Judiciário, o juiz que vai o quê? Autorizar essa quebra. E aí você vai ver que a Constituição vai falar nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer. Que lei é essa, pessoal? É a lei número 9.926 de 96. Além desses requisitos aqui que a Constituição traz, ordem judicial, investigação criminal, instrução processual criminal, a Lei 9.926, ela vai trazer ainda outros 3 requisitos que a gente tem que ficar atentos. Quais são esses requisitos? Ó, vou trazer para cá. A primeira é a existência de razoáveis indícios, ó, existência de razoáveis indícios de autoria
e participação na infração penal. Eu tenho um indício que aquela pessoa participou ou foi autor naquela infração penal. Outra requisito é a prova não puder ser obtida por outro meio, tá? A prova não puder ser obtida por outro meio. E por último, o que é? Por exemplo, se eu conseguir que testemunhas produzam essa prova, eu não vou poder o quê? Pedir a quebra da comunicação telefônica, do sigilo da comunicação telefônica. Eu posso produzir prova pericial e tudo mais, eu consegui. Posso. Então, eu não vou poder fazer o quê? A interceptação telefônica. E a outra é que esse fato investigado constitui uma infração penal punida com reclusão. Pessoal, a reclusão ela é uma pena mais grave, uma pena mais severa. Por quê? Ela vai começar no regime fechado, semiaberto e aberto, tá bem? Então, são esses os requisitos que a Lei 9.926 de 96 vem trazendo para eu fazer a interceptação telefônica. Porque além dessas condições que traz a Constituição, eu vou ter que preencher essas condições aqui para eu poder pedir a interceptação telefônica. Professora, são crimes punidos com reclusão. Mas e se lá, na hora que a gente estiver fazendo a escuta, a gente ouvir que houve um crime, que eles praticaram um crime de detenção, eu vou poder usar essa interceptação telefônica? Sim, porque esse é um instituto que nós chamamos de crime achado. Crime achado são aqueles crimes punidos com detenção. Ou também eu posso achar lá outros crimes punidos com reclusão, sim. Mas se lá na interceptação telefônica eu ouvir que eles também praticaram um crime de detenção, essa prova poderá ser utilizada. A questão é, o crime principal que eu estou investigando ali, ele tem que ser punido com reclusão. Mas, se por uma eventualidade eu conseguir ouvir lá que eles praticaram um crime de detenção, eu vou poder, sim, utilizar essa interceptação telefônica. E por último, eu tenho o quê? A prova emprestada. Nós sabemos aí que nós temos a instância penal, a instância civil e a instância administrativa. Eu vou lá, faço toda essa interceptação telefônica, escuto lá que os envolvidos praticaram determinado crime. Algum daqueles envolvidos são servidores e lá no processo administrativo disciplinar, eu posso juntar essas provas, essa interceptação telefônica que eu fiz lá no processo penal, eu posso juntar no processo administrativo disciplinar como prova, tá? É o que nós chamamos de prova emprestada. Tranquilos em relação a isso? Essa quebra, essa inviolabilidade do domicílio, a proteção às comunicações, aos dados e tudo mais. Vocês policiais, eu imagino, os senhores devem estar aí, como eu disse, né, pensando nesses dias de glória. Quando esses dias de lutas passarem, vocês lá fazendo investigações criminais, tipo CSI e tudo mais, né? O olhinho chega até a brilhar. Acho que dá até aquela vontade maior aí de estudar, de lutar por esse sonho, tá? Vamos continuar. Vou apagar. Agora a gente não vai ser pego lá na hora das questões, porque vocês sabem,
Quais são as condições para eu fazer uma interceptação telefônica? Quero falar com vocês agora sobre o direito de reunião. Onde? Lá no nosso artigo 5º, inciso 16, vai trazer os requisitos para eu fazer o meu direito de reunião. Essa reunião tem que ser pacífica. Quando eu falo que ela é pacífica, pessoal, eu vou até apagar aqui pra gente começar, pra gente usar também a outra metade do quadro, senão não vai dar, tá? Vamos lá. Ela tem que ser pacífica. Quando eu falo pacífica, eu estou querendo dizer que ela é sem armas. Ou seja, ela vai ter que ser uma reunião plena, uma reunião tranquila, com ausência de perturbação. Eu não vou poder usar arma de fogo, nem arma branca e nem instrumentos, tá? Que eu posso colocar em risco os participantes daquela reunião. Por exemplo, eu tenho um cabo ali de uma bandeira. Qual que é a finalidade lá? Segurar uma bandeira. Mas se eu desvirtuar essa finalidade dele, usar aquele pau para bater, para entrar no meio de uma briga, aquilo ali já se tornou uma arma. Então, eu não posso utilizar esse tipo de arma lá durante a reunião. Ela tem que ser realizada em locais abertos ao público. Tá? Ao público. Locais abertos ao público. Pode ser vias, avenidas, pode ser num estádio de futebol, pode ser num local lá daquelas feiras cobertas. Eu posso fazer o meu direito de reunião. Mas isso aqui não me priva eu fazer o quê? Essas reuniões em locais privados. Isso não exclui, tá bom? Eu posso realizar também. Depois, essas reuniões são independentes de autorização. Eu não tenho que ir lá na autoridade, no poder público, falar assim, poder público, me autoriza a fazer uma reunião? Não, eu não preciso dessa autorização. O que eu preciso? De um prévio aviso. Eu vou avisar ao poder público, à autoridade pública, que naquele local, em determinado dia, em determinado horário, a gente vai se reunir ali, a galera que tem o mesmo pensamento e tudo mais, pra se manifestar e tudo. Aí, por que eu preciso desse prévio aviso? Para que o poder público, a autoridade pública, ela possa viabilizar esse direito de reunião. Como? Vamos ter que, talvez ali passe um transporte público, a gente vai ter que desviar, a gente vai ter que providenciar o que? A segurança, mandar mais PMs para aquele local, tá? E outro, eu não posso frustrar outra reunião, tá? Convocada para o mesmo local. Eu não posso chamar a galera lá e colocar eles dentro daquele mesmo local ali. Eu não posso chegar ali, ter o pessoal que tem um tipo de pensamento e outro de outro tipo e chegar ali e fazer, não posso, por quê? Lembra que tem que ser uma reunião pacífica? Eu coloco duas pessoas, dois grupos que são antagônicos, que têm pensamentos diferentes. Menina, aquilo ali vira um caos. Entendeu? Os opostos se atraem. Aqueles ali não, eles vão entrar na porrada mesmo, vão entrar na agressão. Então, eu não posso frustrar. Se ali tem uma reunião marcada, eu não posso marcar uma outra reunião para aquele mesmo local. Ah, tá, professora, eu tenho esse direito, mas e se ele for infringido?
Se eu não conseguir, ou se a autoridade ficar me impedindo de realizar. Qual que é o remédio? Gente, uma observação bem importante. O remédio aqui é o mandado de segurança, tá? O MS. Por quê? Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre remédios constitucionais. Aqui não é o habeas corpus, porque a gente, direito de reunião, é uma passeata, eu vou poder mexer, me locomover. Não. Então, eu vou impetrar um habeas corpus. Não. Aqui é um mandado de segurança, tá? E pra gente finalizar essa parte aqui, vamos falar sobre o direito de associação. Direito de associação. Associação. Que está lá no artigo 5º, incisos 17, 18, 19, 20 e 21, tá? A liberdade de associação para fins lícitos, já marca aí, ó, fins lícitos, porque se for lícita uma associação criminosa, e sendo vedadas de caráter paramilitar. E antes vocês perguntem, o que é paramilitar, professora? Quem é esse pessoal aí? Os paramilitares são grupos armados e fardados que não pertencem às forças armadas, tá? Mas possuem uma estrutura e uma organização de tropa e exército. Eles são paralelos ao Estado, por isso que eles não fazem parte do exército, da marinha, da aeronáutica, mas ali eles têm instrução bélica, né, que é a instrução armada para aprender a usar armas e tudo mais, e eles possuem o quê? Hierarquia e disciplina. Ele vai ter toda essa organização, só que é o quê? Paralelo ao Estado. E isso é vedado, tá? Além disso, a criação de associações é na forma da lei, a de cooperativas, independente de autorização, tá? Coloca aí, ó. Depende de autorização. Depois, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento. Vedada. Interferência estatal. O Estado não vai poder ficar interferindo lá na vida dessa associação, não, tá? E aí, existem algumas situações que vocês precisam ficar bem atentos, que o Estado, por meio do Poder Judiciário, ele vai interferir nessas associações. Vai ser quando ele suspende as atividades. Essa suspensão dessas atividades é por meio de uma decisão judicial. Essa associação está sendo investigada porque ela estava fazendo coisas ilícitas. Aí, lá inicialmente no processo, por meio de uma decisão liminar, o juiz pode suspender essa associação, tá? Ou ele pode dissolver essa associação compulsoriamente. Como é que eu vou dissolver uma associação? Por meio de uma decisão judicial transitada em julgado. Aqui eu preciso de uma decisão que não cabe mais recurso. Fui lá no STF, lá no finalzinho. Não tem mais para onde recorrer, não tem mais recurso para eu apresentar. Passou os 15 dias lá, não recorri, porque também não tem nem mais possibilidade. É transitada em julgado. A partir do momento que houve o trânsito em julgado, essa associação será dissolvida, tá? Na suspensão, para suspender, eu preciso de uma decisão judicial e para dissolver, eu preciso de uma decisão transitada em julgado. Cuidado para os senhores não confundirem, tá?
lá na hora da prova. Suspender, decisão judicial. Dissolver, decisão judicial transitada em julgado. 1. E agora, vamos aí, eu já tô passando na frente. Vamos lá. Pra gente não perder tempo, olha aí, pra gente falar agora sobre os exercícios. Como essas questões aí que a gente viu é cobrada pelas bancas examinadoras. Número 1, de olho aí na tela. Recente, FGV 2020, João Oficial de Justiça recebeu determinação judicial para que procedesse à busca e apreensão de determinado objeto que estava no interior da residência de Antônio. À luz dos balizamentos estabelecidos exclusivamente na sistemática constitucional e partindo-se da premissa que foram cumpridas as exigências da lei processual, João, letra A, pode cumprir o mandato em qualquer hora do dia ou da noite? Professora, e aí? Hora do dia e da noite? Não, ele não pode cumprir esse mandato aí durante a noite. B, precisa cumprir o mandato durante o dia, independentemente do dia da semana. Ó, vamos ver a letra C. Pode cumprir o mandato em qualquer horário do dia ou da noite? Não. Precisa ingressar na residência de Antônio com o consentimento desse? Ele tem uma ordem judicial, ele vai ter que ficar esperando o consentimento do Antônio? Também não. Deve cumprir o mandato durante o dia e em dias úteis? Também não. Eu não preciso ter o quê? Um dia específico para ir lá cumprir esse mandato, tá? Eu não vou ter que ir lá, tipo, só nos dias úteis. De segunda a sexta-feira, nos dias que tem feriado eu não posso, nos dias que eu, finais de semana eu não posso. Não. Independentemente do dia da semana. Então, a resposta correta é a letra B. Precisa cumprir o mandato durante o dia, independentemente do dia da semana. 2. Nos termos da Constituição Federal, é correto afirmar que a casa é asilo inviolável do indivíduo e ninguém nela poderá penetrar, letra A. Sem o consentimento do proprietário, salvo entre outros casos, por determinação judicial em qualquer período do dia e da noite? Não, determinação judicial apenas no período do dia. Letra B. Sem o consentimento do morador, salvo entre outros casos, na hipótese de flagrante delito, vamos deixar isso aí? Com ou sem o consentimento do morador, havendo sempre a necessidade de autorização do proprietário? Epa, mas com ou sem autorização? Também não. Sem o consentimento do morador, salvo entre outros casos, acompanhado do delegado de polícia, até o delegado de polícia vai precisar da ordem judicial, tá? Ele não pode entrar aí qualquer hora sem essa especificação, sem essa ordem. Sem o consentimento do morador, salvo, entre outros casos, durante a noite, com determinação judicial. Também não, galerinha, essa aqui tá errada. Eu preciso durante o dia com determinação judicial. Então, a resposta correta, letra B, sem o consentimento do morador, salvo em outros casos, na hipótese de flagrante delito. Quais são? Desastre ou prestar socorro. 3. A Constituição Federal assegura aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no Brasil a inviolabilidade do sigilo das comunicações, ressalvadas por ordem judicial e nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. A. Ele quer saber aí, ó, quando é que eu vou ter a ressalva? Em relação ao quê? Ao texto constitucional. Eu trouxe aqui até para falar para os senhores. Lembra que a gente fez bem específico? Então, número 1, correspondência. 2, comunicações telegráficas. 3, comunicações telefônicas. Lembra que o texto constitucional, as correspondências e as comunicações telegráficas, elas não têm ressalva lá no texto constitucional. Então, elas não serão ressalvadas por ordem judicial, investigação criminal ou na forma que a lei dispuser. Então, a resposta correta, letra A, comunicações telefônicas, só ela possui essas ressalvas. E por último, para a gente finalizar, a Constituição Federal define o Brasil como Estado democrático de direito, cujos fundamentos são a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho, da livre iniciativa e o pluralismo político. Gente, olha que banca maligna! Ela te traz uma coisa para você cansar e aí depois do ponto que ela vem.
Relativamente aos direitos e garantias fundamentais, constitucionalmente assegurados e essenciais da plena cidadania, assinale a alternativa correta. Gente, ela te cansou e te perguntou, falou sobre princípios fundamentais e agora vem falando dos direitos fundamentais. Coisas que você já sabe que estão em locais diferentes na nossa Constituição. Enfim, letra A. É livre a manifestação de pensamento sendo permitido anonimato? Não, é vedado o anonimato que a gente já viu. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações? Deixa aí. A casa é asilo inviolável do indivíduo, não sendo dado a ninguém nela penetrar sem autorização do morador? Eu tenho algumas situações que eu vou poder penetrar, então essa também está errada. Sem exceção, é inviolável o sigilo de correspondência e das comunicações telefônicas? Não, eu vou ter o quê? Algumas exceções. É livre a manifestação intelectual e artística, admitindo-se censura apenas a televisão? Não, eu não tenho a censura. Eu trouxe essa questão para vocês verem o conjunto da obra, que agora as questões elas não vão perguntar separadinho igual eu estou ensinando para vocês, ela vai misturar tudo, vai fazer uma salada de frutas aí e perguntar para vocês. Resposta correta, letra B, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. É o direito de igualdade que a gente já viu. E é isso, pessoal. Muito obrigada por estarem aqui. Nós nos vemos na próxima unidade. Tchau!